Então vamos lá então, meus irmãos, com a graça de Deus, dar início a mais uma aula do nosso curso para catecúmenos, a aula de número 12, na verdade a penúltima aula, né? Nós vamos começar com uma oração, como temos feito desde o início, e como eu sempre tenho falado também, quaisquer dúvidas, levante sua mão aqui e a gente vai tentar ali esclarecer. Essa nossa turma tem sido uma turma diferente porque nós estamos fazendo aí de modo híbrido, mas a maioria das aulas, na verdade, são online. Tivemos apenas 2 aulas presenciais e a gente fez isso justamente para possibilitar que esses irmãos, né, a grande maioria que são de fora de Rio do Sul, possam acompanhar o nosso estudo, essa nossa classe para novos membros. A Aline está entrando agora. Vamos lá então, começar com a graça de Deus. Deixa eu só ligar aqui. Isso. Oremos então, meus irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo seu cuidado com as nossas vidas e com o perdão dos nossos pecados. Na tua presença, Pai, nós queremos estar continuamente, Pai. Um dia nos teus atos, diz a tua palavra, e nós cremos nisso, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado, Deus, e o Senhor tem preparado, Pai, uma comunidade de fé, para que possamos caminhar, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, Deus, da tua palavra, para que possamos ter, ó Deus, comunhão uns com os outros. Obrigado pela oportunidade que temos de, através desse meio tecnológico, possibilitar que irmãos que estão distantes possam, ó Deus, serem edificados, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa nossa aula e tudo aquilo que fizermos aqui durante esse tempo, para sua honra e para sua glória que nós oramos. Amém. Vamos lá então, meus irmãos, aula de número 12 do nosso curso para catecúmenos, e esse tema aí muito bom, que é dízimos e ofertas. Eu tenho 2 textos aqui para leitura, e desde já eu vou falar que o primeiro eu não gosto muito dele. Eu prefiro o segundo, mas como nós estamos seguindo ali um livro, eu vou fazer a leitura desse texto, então eu já explico por que eu falo que não gosto muito desse texto. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o último livro de uma série de profetas, inclusive, que nós vamos começar amanhã a trabalhar aqui na igreja. Os 12 profetas menores. Malaquias 3, versículos 8 e 10 diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sob medida. Bênção sem medida. Por que eu digo que não gosto desse texto para trabalhar esse tema? Porque eu entendo que esse texto é uma condenação aos sacerdotes que administravam o templo. O capítulo 2 de Malaquias começa falando sobre isso. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. E aí vai percorrendo ali o capítulo 2, depois o capítulo 3. Então eu entendo que esse texto não é um texto adequado para a gente trabalhar a questão do dízimo a partir da nova aliança, no Novo Testamento. Então, qual texto que, não que seja errado, mas eu não acho que seria o melhor.
O outro texto está lá em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Eu leio para vocês também, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Ou seja, aquele que planta pouco, né, pouco também vai colher. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, Paulo está usando aqui uma lógica comum do universo agrícola, né? De que se você coloca pouca semente, naturalmente não tem como você esperar muitas colheitas. Aí o versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. E aí ele vai falar da motivação que a gente tem que contribuir, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele continua falando, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Acho que até aqui já é suficiente. Paulo está falando aqui também de a questão de ofertas, né, uma coleta, na verdade, que ele vem falando desde o início do capítulo 9, de uma coleta que se faria para atender uma necessidade ali na igreja. E aqui tem alguns princípios interessantes. O principal deles eu entendo que é essa lei da generosidade. Eu entendo que a lei que prevalece na nova aliança é essa lei da generosidade, onde nós não damos como uma imposição, mas damos como um reflexo da graça de Deus que nos alcançou. Então, isso aqui é importante vocês entenderem, porque depois eu vou voltar isso aqui nesse tema. Na nova aliança, nós contribuímos não como uma imposição, mas como um reflexo da graça de Deus que nos alcançou. Né? E a graça de Deus que nos alcançou, ela nos faz pessoas generosas. Isso porque a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela também é generosa. Né? Ela é abundante. Deus não nos ama 10%. Ele nos ama abundantemente. Né? Então, fique gravado isso aqui na sua mente, no seu coração, para você entender que depois, quando eu voltar nesse texto aqui, você possa entender o porquê eu estou falando sobre isso. Né? Então, vamos lá. Nós já vimos algumas vezes sobre isso aqui, e repito que o plano de Deus para a nossa salvação inclui uma organização para nos arrebanhar. Essa organização é a igreja, né? Porque quando Jesus estabeleceu a nova aliança, ele instituiu a igreja para arrebanhar e congregar o seu povo, substituindo assim então a congregação de Israel. Eu também não gosto desse termo substituindo. Eu prefiro o entendimento de que como Deus só tem um povo, então a igreja não substitui o povo do Antigo Testamento. Na verdade, ela é uma continuação expandida daquele povo. Né? Ela expande no sentido de crescer, alcançando pessoas de todos os povos. Né? Então eu prefiro esse entendimento do que o autor coloca no livro. Mas estou sendo aqui colocando aqui o que o autor coloca ali. Né? Enfim, então todas as organizações elas precisam de recursos financeiros. E a instituição que congrega o povo de Deus, ela não é diferente. A gente não, porque somos, né, o povo de Deus, e porque a igreja é a instituição que congrega o povo de Deus, as coisas não acontecem de forma mágica. Né? Porque enquanto nós estamos no mundo, nós inclusive nos beneficiamos com recursos do mundo. É óbvio que não dependemos disso, mas nos beneficiamos disso
e somos abençoados por meio desses recursos do mundo. Só que veja bem, as igrejas históricas, elas vivem um dilema. Isso aqui não está no livro, sabe? É um artigo do reverendo Hermes Steinmeier. Eu achei muito importante a gente trazer isso aqui. Qual é o dilema? Nós temos medo de sermos confundidos como uma entidade financista que explora a fé ingênua do povo, arrancando-lhe a dignidade e o pouco dinheiro que resta. E isso faz com que a igreja se omita em tratar sobre aspectos importantes da vida cristã. Talvez o mais evidente seja sobre aquilo que é chamado de mordomia financeira, né, o dízimo. Mordomia por quê, gente? Não sei se você já conhece esse termo, mas existe uma doutrina que nós chamamos de a mordomia cristã. O que é isso? Mordomo é aquele que toma conta de tudo, mas não é dono de nada. Eu gosto de usar como exemplo o mordomo do Batman, né? Não lembro agora o nome dele, não sei se é Alfred, mas ele era o cara que tomava conta de tudo, mas ele não é dono de nada. Então, nós, enquanto filhos de Deus, criaturas de Deus, que se tornam filhos pela fé, Deus nos deu a gerência do mundo. Deus nos faz mordomos do mundo. Então, nós temos acesso a tudo, mas nada é nosso. Então, quando falamos sobre a mordomia financeira, estamos falando sobre esse aspecto que é o cuidado, a administração que nós devemos ter com relação ao dinheiro. Então, com medo da aparência do mal, nós caímos no mal da omissão, que envolve a responsabilidade de ensinar todo o desígnio revelado por Deus. Né? Por causa, falando de forma um pouco mais clara, por causa das instituições que roubam as pessoas em nome da fé, nós acabamos pecando, omitindo a responsabilidade de ensinar essa questão financeira. E deste modo, a igreja tem corrido sério risco de deixar de usufruir muitas bênçãos de Deus pelo simples fato de temer ser confundido com as seitas que fazem ali o uso equivocado de determinado ensino bíblico, não é? Como essa questão do dinheiro. Não é? Então, qual que é o problema disso? Veja bem, se nós omitimos o ensino a respeito da questão financeira, do dinheiro, a igreja deixa de usufruir as bênçãos decorrentes do entendimento correto a respeito dessa questão. Então, muitas pessoas nas igrejas sérias não usufruem das bênçãos decorrentes dessa doutrina ensinada e compreendida corretamente. Por quê? Porque muitos líderes se omitem de falar disso. Assim como muitos assuntos, gente. Existem muitos assuntos. A gente tem tido essa preocupação, por exemplo, quando nós trabalhamos nos estudos bíblicos para casais. Tocamos em assuntos, em temas importantes, questão de sexualidade, por exemplo, questão do dinheiro no casamento. Né? Então, sempre que temos oportunidade, nós vamos assim bem no cerne da coisa. Né? Não omitimos. O que tem de falar tem que ser dito. Né? Por quê? Porque a gente não quer incorrer no risco de deixar de falar aquilo que Deus disse na sua palavra. E por infelizmente deixarmos de falar, muitas pessoas às vezes acabam sendo enganadas por outros que falam de forma errada. Então vamos pensar no compromisso da igreja. Muitas pessoas frequentam a igreja supondo que esta funciona apenas como um espaço interativo e conveniente, onde o compromisso fica a cargo dos líderes. Infelizmente, grande parte das pessoas pensam assim. Só que a palavra de Deus nos mostra que a igreja deve possuir e estabelecer normas de conduta e de comportamento para os seus membros e exigir também desses membros o cumprimento de alguns deveres, como, por exemplo, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeira.
como eu disse, a igreja, ela, ao mesmo tempo que ela é um organismo vivo, ela também é uma organização, né, que tem um CNPJ, ela tem um endereço, ela tem uma representatividade jurídica. E, como tal, né, todas as organizações necessitam de recursos financeiros para seu funcionamento. A igreja, então, que é uma instituição que congrega o povo de Deus, ela não é uma exceção. Né? A igreja necessita de recursos financeiros para manter o templo, né, o prédio ali, né, as suas instituições e para sustentar aqueles que se dedicam ao serviço, né, da obra de Deus. Nós lemos lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, né? Vamos ler também de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: Jesus está falando ali do envio dos seus discípulos, né? E eu vou ler a partir do versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei, né, na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Ele vai falando ali. Então, nosso Senhor deixa claro aqui que digno é o trabalhador do seu salário. Ele está falando aqui no contexto do envio dos discípulos para uma missão. Depois temos outro texto ali de 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, 6 e 7, onde ele diz, eu vou ler a partir do versículo 6, né? 6, 7 e depois o versículo 14. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então Paulo está falando justamente da liberdade e do direito que ele tinha como apóstolo de ter a sua manutenção financiada pela igreja. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, havia ali na igreja de Corinto um problema com relação à autoridade apostólica de Paulo. Inclusive, ele expõe um desses problemas relacionados ao fato de ter o direito de deixar de trabalhar com aquilo que ele fazia regularmente para se dedicar à obra de Deus ali naquela igreja. Enfim, Deus quer de seu povo o dízimo e as ofertas para esse fim, né, para manutenção dos espaços destinados à pregação do Evangelho, o ensinamento, e também para o sustento daqueles que se dedicam, né, exclusivamente a essa função. O que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre esse assunto? Ela diz o seguinte, olha, os santos, ou seja, os crentes, são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Essa comunhão, conforme Deus ofereceu ocasião, deve estender-se a todos aqueles em qualquer lugar, a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor. Então, a ideia aqui que a Confissão de Fé de Westminster traz sobre a questão da contribuição financeira é que, uma vez que nós professamos a nossa fé, nós temos também a responsabilidade de sustentar, manter, né, essa comunhão, né, dos espaços destinados ao culto a Deus, bem como
através dos nossos recursos, socorrer uns aos outros em questões materiais. Essa aqui é a ideia por trás aqui desse artigo da Confissão de Fé. Como definição da doutrina, somos chamados para servir com tudo o que somos e temos no reino de Deus. Então, a participação dos cultos, os dízimos e ofertas, o bom testemunho na sociedade, tudo para a glória de Deus. Então, a ideia de servir a Deus não é só com o que somos, mas também com aquilo que temos, pensando que tanto o que somos quanto o que temos, né, vem de Deus. Vamos pensar agora no dízimo no Antigo Testamento, né, porque a ideia do dízimo vem lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o dízimo ele sempre está relacionado com a fé em Deus e com a separação da 10ª parte de certas possessões para usos especiais, de acordo com a ordem de Deus. Quando eu falo que está relacionado à fé, é porque quem não tem fé em Deus não tem necessidade, né? Então isso é um chamado daqueles ou para aqueles que têm fé. Por exemplo, Abraão, ele dizimou os despojos da guerra entregando a Melquisedeque. Isso está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20. E é importante observar que ali não há nenhuma explicação do fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo. Isso é importante porque a gente vai chegar lá, tem muitas pessoas que atribuem o dízimo como se fosse uma ordenança da lei. Só que esse episódio de Abraão, ele é muito antes da lei ser instituída por Deus. Na verdade, o dízimo vem antes da lei. A lei ela só vai ratificar a existência dessa instituição que é o dízimo. No entanto, a evidência, então, é que essa prática fazia parte da vida religiosa de Abraão. Apesar de não ter ali uma ordenança explícita, né, isso fazia parte da sua vida. Outro ponto importante é que Melquisedeque, conforme está lá nesse texto de Gênesis capítulo 14, versículo 20, Melquisedeque ele era um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 7 vai falar sobre isso. O que é isso, um tipo de Cristo? Algumas pessoas do Antigo Testamento, algumas situações, elas já apontavam para Cristo, de maneira que, quando Abraão dá os seus dízimos para Melquisedeque, é como se Abraão já estivesse dizimando, ofertando para o próprio Cristo, que haveria de vir cerca de 2000 anos depois. Portanto, Abraão, nesse ato, não estava simplesmente honrando a Melquisedeque, mas ele estava honrando a Cristo, a quem Melquisedeque tipificava, apontando assim então para o seu caráter eterno, né, do seu sacerdócio. Então, existem muitas coisas e pessoas no Antigo Testamento que apontavam para Cristo. A gente pensa lá, por exemplo, Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele é aquele que libertou o povo lá do Egito, assim como Cristo nos liberta do pecado. Outra coisa, essa prática era costume ali no Antigo Testamento e se tornou parte da lei de Deus que foi dada a Moisés. Então veja bem, já existia a prática do dízimo. Quando a lei foi dada para Moisés, essa prática ela foi regulamentada. E aí o dízimo ele era usado para o sustento da tribo de Levi e também como amparo aos órfãos e às viúvas. Como assim sustento da tribo de Levi? Basicamente funcionava o seguinte: dentre as 12 tribos de Israel, uma dessas tribos Deus separou para que eles se dedicassem exclusivamente ao cuidado do templo. Antes foi do tabernáculo, depois do templo e tudo que envolvia isso. Então, na época do tabernáculo, quem desmontava o tabernáculo, quem montava o tabernáculo, quem carregava o tabernáculo, quem fazia o sacrifício, era exclusivamente uma das 12 tribos, a tribo de Levi, certo?
E eles, então, eram sustentados pelas demais tribos, né, as outras 11 tribos. Então, o dízimo, ele funcionava, veja bem, gente, isso aqui é muito importante, ele funcionava como um termômetro da vida espiritual do povo de Deus. A fé estava em alta, o povo era fiel, dizimava. Não é que o povo dava mais, não é isso. É que o povo era fiel naquilo que era exigido. Né? Isso é importante porque tem pessoas que vão falar assim, olha, se você tiver muita fé, você vai dar muito. Não, não é assim. O dízimo, ele era uma medida proporcional. Então, o povo tinha fé, o povo era fiel no dízimo. Não é que o povo dava mais, é que o povo dava aquilo que era exigido por Deus. O povo não tinha fé, eles deixavam então de entregar os dízimos. Nesse sentido, o dízimo funciona como um termômetro da vida espiritual do povo de Deus. E havia duas maneiras diferentes de se entregar o dízimo. A primeira delas era anualmente. Anualmente o dízimo era levado ao lugar determinado por Deus para o culto. No caso dos grãos e dos frutos, isso podia ser substituído por um equivalente monetário. Porém, mais um quinto do valor deveria ser adicionado. Aqui tem todos os textos, a gente não vai ler porque a gente tem um tempo limitado aqui. Só que os dízimos dos gados, né, do rebanho ali, né, ele não podia ser redimido. Você tinha que levar literalmente o animal. O que é essa ideia aqui de substituir? Veja bem, você tinha lá uma plantação. Como o dízimo era anual por quê? Porque a plantação, você plantava, dali um tempo você colhia, então normalmente colhia uma vez por ano, você levava isso lá para o templo. Né? Só que você podia fazer o quê? Substituir aquele, vamos supor, o trigo. Né? Eu tenho aqui 10 sacas de trigo. Então, para colher 10 sacas, eu vou levar uma saca, né, de trigo. Isso é muito pesado. Então, o que eu faço? Eu levo o equivalente monetário. Só que a regulamentação era o quê? Que um quinto deveria ser adicionado. Né? E quando era de animais, eu tenho, sei lá, 100 cabeças de gado. Então, eu vou levar 10. Eu não podia fazer isso. Eu tinha que levar o animal, né, os 10 animais ali, como oferta a Deus. Tinha também esse dízimo trienalmente. Né? A cada 3 anos havia então um direcionamento diferente do dízimo que era utilizado para os necessitados de cada cidade, ao invés de ser levado ao santuário central. Então o dízimo permanecia nas diferentes cidades de Israel, sendo entregue aos levitas e aos necessitados da cidade para o seu sustento. Contudo, quando o povo fosse até o santuário central, né, a fim ali de adorar, eles deveriam fazer uma confissão perante Deus, indicando ali ter cumprido fielmente essa ordem divina. Isso está em Deuteronômio capítulo 26. Então, a cada 3 anos, uma parte do dízimo era destinada a sustentar, né, os pobres, as viúvas, bem como também ali os levitas. E isso então ficava na cidade da pessoa, não era levado até o templo. E qual era o significado do dízimo? Ao entregar o dízimo, o israelita ele reconhecia que Deus era o dono da terra e dos seus frutos. Então, o melhor dessa terra, desses frutos, deveria ser dado a Deus. Essa que é a ideia por trás do dízimo. Por isso eu gosto sempre de enfatizar, gente. Dízimo não é, eu vou pagar o dízimo. Não é isso. Não é um boleto que você paga, não é uma mensalidade que você paga. É a ideia de devolver. Como tudo é de Deus, eu devolvo a Ele uma parte como gesto de gratidão. Então, para recordar o homem a sua responsabilidade, Deus estabeleceu certas leis, como por exemplo, com respeito ao tempo, a entrega do primogênito e também a questão da propriedade. Então, Deus deu ao homem a responsabilidade
né, de administrar todas as coisas. E aí, né, toda vez que o homem devolvia o dízimo, ele tinha esse entendimento: opa, isso aqui não é meu, né, então eu estou devolvendo uma parte a Deus daquilo que ele me dá. E no Novo Testamento? Na realidade, nós não encontramos nenhuma instrução no Novo Testamento dada à igreja com respeito ao dízimo. Todavia, a prática ela é mencionada e incentivada nos moldes da lei. De qual lei? Lá do Antigo Testamento. Então, devemos também nos lembrar que essa instituição, né, o dízimo, ele fazia parte da vida cotidiana do judeu, não sendo uma instituição nova ou caduca, né, deixou de existir. O que precisava ser feito era o que? Insistir quanto ao espírito que deveria acompanhar essa prática. Então, como já era algo comum da vida dos judeus, não foi necessário que os discípulos ou os apóstolos tocassem mais nesse assunto. O que era necessário era o quê? Ensinar qual o espírito deveria acompanhar essa prática. Então, não era o espírito de barganha, era o espírito de gratidão. Paulo, ainda que não se referindo especificamente ao dízimo, ele ensinou que o cristão deve contribuir conforme tiver proposto em seu coração e de acordo com a sua prosperidade. Esse texto aqui é importante também, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, porque ele fala dessa proporcionalidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, que diz assim, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, no dia que a igreja se reunia, que era o domingo, cada um ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. Então veja bem, aqui ele fala de proporcionalidade, porque cada um ponha de parte conforme a sua prosperidade. Então, eu tive 100, eu separo 10. Eu tive 50, eu separo 5. Eu tive 500, eu separo 50. Essa aqui é a ideia por trás da proporcionalidade. Né? Quando você tem ali uma regulamentação, a regulamentação era uma forma de pensar na proporcionalidade. Quem ganha muito dá 10%, quem ganha pouco dá 10%. Né? Essa que era a lógica por trás ali. Então, a contribuição parte da consciência de sermos servos de Cristo, sabendo que nem ele, nem as suas posses são realmente dele mesmo, para empregar como deseja. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não, o dinheiro não é seu, a sua vida não é sua. Né? Nós somos o quê? Mordomos responsáveis dos bens do nosso Mestre, que é Jesus. E o dízimo na atualidade? Veja bem, aqui tem algumas desculpas que nós usamos para não sermos dizimistas. Quando a gente fala do dízimo na atualidade, a gente precisa tocar nesse ponto aqui. Primeira desculpa que nós damos: o dízimo é a lei de Moisés. Nós cristãos não somos legalistas, ou seja, nós não estamos debaixo da lei. Só que, olha só a resposta. Abraão viveu quase 500 anos antes da lei de Moisés. E a Bíblia diz que ele pagou, né, ou devolveu, né, o dízimo a Melquisedeque. E como sabemos, Jesus não veio quebrar a lei, né, pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Então essa ideia de que o dízimo é algo da lei, ela é equivocada. Por quê? Porque o dízimo ele já existia antes mesmo da lei. Outra coisa importante que as pessoas gostam de usar: eu administro o meu dízimo e eu dou até mais.
Aí esse é até um pouco mais piedoso, né? Só que não. O dízimo ele deve ser entregue na casa do Senhor, né? Por quê? Porque ele é parte da adoração, né? Então, por que a gente coloca o dízimo durante o momento, né, de culto? Justamente porque ele faz parte do sistema de culto que existia desde o Antigo Testamento. Nesse sentido, ele não é colocado separadamente. Eu gosto sempre de enfatizar o pessoal que faz a transferência bancária, que faz PIX, que mesmo assim, leve lá na frente, durante aquele momento de adoração. Por quê? Porque ele faz parte disso. Outro ponto é que não compete a nós administrá-lo. Na verdade, no sistema presbiteriano, nem o pastor administra o dízimo, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia: eu posso administrar o que é meu. Só que no caso do dízimo, ele não pertence a nós mesmos, ele pertence a Deus. Então nós devolvemos. Graças a Deus que a nossa igreja, quem administra isso é uma pessoa competente, que é o tesoureiro, né? Então ele é designado especificamente para isso. Outra coisa, né, como que as pessoas usam como desculpa: Jesus aboliu o dízimo, ou não há base no Novo Testamento para a prática do dízimo. Só que Jesus não aboliu, pelo contrário, ele simplesmente repreendeu os escribas e fariseus porque eles se descuidavam de fazer toda a vontade de Deus. Eles davam dízimo de tudo, né? Mateus 23, 23. Né? Eles davam dízimo das menores coisas, mas eles negligenciavam outras coisas importantes da lei. Então não é que Jesus aboliu, é que ele reordenou, né, as coisas. Vocês têm que fazer isso e não negligenciar as outras práticas importantes da lei. Então a prática do dízimo não elimina as nossas outras responsabilidades para com Deus. Como vimos no Novo Testamento, não insiste na prática do dízimo, visto que o mesmo já era conhecido e praticado de um modo geral pelos judeus. Outro ponto que nós usamos também: eu ganho muito pouco, meu dinheiro não dá. Quando eu termino de pagar minhas contas, não sobra nada. E realmente, se a gente for esperar sobrar dinheiro, a gente nunca vai separar o dízimo, né? O dízimo não é do que sobra. Antes, ele deve ser as primícias. Então, quem não aprende a ser fiel no pouco, ele também nunca vai ser fiel no muito, né? Geralmente a pessoa gosta de dizer isso, né? Quando eu estiver ganhando, hoje eu só ganho 1.000. Quando eu estiver ganhando 5.000, eu vou dar o dízimo. Não vai. Se você não dá 100 de 1.000, dificilmente você vai dar 500 de 5.000. Então a vida cristã é um compromisso de fé no qual nós depositamos toda a nossa confiança na palavra de Deus. O dízimo não é uma instituição divina. Aliás, o dízimo é uma instituição divina e a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é agradável, não é? E aí, eu trago esse texto aqui do Tim Keller que eu achei fantástico. Já faz um tempo que eu li esse texto e ele está naquele livro, esse aqui, Deuses Falsos. Muito bom. As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder. E a única esperança que realmente importa. Deuses Falsos. Muito bom esse livro, tá? O que ele diz? Abre aspas. Para quem não sabe, o Tim Keller foi um famoso pastor, morreu acho que o ano passado, ele faleceu, se não me falha a memória, o ano passado ou retrasado. Ele diz assim: houve momentos em que as pessoas me procuraram sobre o fato de que no Antigo Testamento existem muitos mandamentos claros de que o crente, né, os crentes devem dar 10%, mas no Novo Testamento, requisitos quantitativos específicos sobre a doação não são tão claros. Eu rapidamente acrescentava: vou lhe dizer por que você não vê o requisito do dízimo estabelecido claramente no Novo Testamento. Aí ele falava: pense, hoje recebemos mais da revelação, da verdade e da graça de Deus do que os crentes do Antigo Testamento ou menos? Ele perguntando para a pessoa que havia questionado ele.
Geralmente havia um silêncio desconfortável. E aí ele continuava: somos mais devedores da graça do que eram ou menos? Jesus dizimou sua vida e nos chamou a uma vida de abandono. Logo, 10% pode ser um mínimo a se doar. Olha que interessante. Então, ele era confrontado por pessoas que queriam olhar para o Novo Testamento e dizer: olha, eu não estou vendo aqui no Novo Testamento um requisito quantitativo, como tem no Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento é muito claro, 10%. No Novo Testamento você não tem um requisito quantitativo. E aí ele vai e diz para a pessoa: realmente, mas nós temos mais ou menos da revelação de Deus, da graça de Deus, do que os crentes do Antigo Testamento? É uma pergunta retórica que pressupõe, né, a resposta de que nós temos muito mais. Por quê? Lembra que eu falei lá do Melquisedeque? O Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo. Hoje nós não temos, a partir do Novo Testamento, um tipo de Cristo. Nós temos o próprio Cristo. Outra coisa, Jesus, ele se entregou não somente 10%, mas se doou completamente. Então, ele finaliza: logo, 10% pode ser o mínimo a se doar, e não o máximo. Então, nesse sentido, no Novo Testamento, a ideia da contribuição, ela não pode ser limitada pelo dízimo. Ela deve ser um ponto de partida, né? Porque nós medimos a nossa espiritualidade em termos financeiros pela espiritualidade do Antigo Testamento. O que eles podiam dar, né, o máximo? 10%. E eles tinham muito menos da graça, da revelação, né, de Deus do que nós temos. Então, o dízimo no Novo Testamento, ele funciona muito mais como o piso a partir do qual nós podemos contribuir. E não o teto, né, que limita a nossa contribuição. Para a gente concluir, toda instituição, então, precisa de recursos financeiros para funcionar. E a igreja não é uma exceção. Por isso, Deus determinou, né, que os seus servos contribuam, né, com seus dízimos e com suas ofertas. O dinheiro que ganhamos é bênção de Deus. E o Senhor nos dá inteligência, saúde, energia, justamente para a gente trabalhar, produzir, ganhar, e nos ordena a entregar parte do que nós ganhamos para a manutenção da sua obra. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem tido, né, um compromisso sério com essa questão. Inclusive, me foge a memória agora os números, mas se não me falha a memória tanto quanto eu penso que falha, 50% dos recursos são destinados a missões. Como assim? Funciona o seguinte: nós dizimamos na igreja e 10% dessa arrecadação da igreja local é enviada, né, para o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que vai destinar esses recursos a uma série de áreas: plantação de igrejas, educação, né, muitas pessoas, onde tem colégios que tem colégios presbiterianos, né, que tem bolsas, enfim, uma série de coisas que são destinadas, né, esse recurso. E grande parte desse recurso é destinado justamente para a evangelização. Então, graças a Deus, a igreja tem tido essa preocupação em investir os recursos, né, na plantação de igrejas, missionários, né, o desenvolvimento do evangelho, da obra de Deus. Então, entregar os nossos dízimos é um testemunho de fé no cuidado providente de Deus e gratidão pela sua manutenção diária. Nesse sentido, toda contribuição para a igreja, ela é voluntária. Ela deve ser feita com amor, desprendimento e generosidade. A lei que deve governar os nossos corações é isso, conforme eu falei no início ali.
Quem contribui para a igreja deve fazê-lo sem esperar nada em troca, nem favores divinos, nem humanos. Né? O Augusto Nicodemos que diz isso. O Senhor Jesus disse que a nossa mão direita não deve saber o que faz a esquerda quando se trata de contribuir. Então, que possamos ter esse espírito voluntário, generoso, desprendido, porque nós, inclusive, limitamos o avanço do Evangelho quando nós deixamos de contribuir, e às vezes deixamos de contribuir por causa da visão equivocada a respeito desse tema. Aqui está algumas referências, depois eu vou postar ali no grupo, tá bom? Vocês podem conferir ali, inclusive, os textos, apesar de que vocês já têm ali né, o material ali no livro, né? Apesar que esse material aqui ele tem algumas especificidades que não estão no livro, né, que eu coloquei, achei interessante, tá bom? Alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram colocar sobre esse tema? A gente, para quem não sabe, a gente tem todo o início do ano, em janeiro, a gente faz uma assembleia ordinária justamente para fazer a prestação de contas. Né? Então isso é importante, que vocês que são novos membros estão chegando nessa assembleia, o tesoureiro ele dá um relatório de como foi, né, o ano anterior e qual que é a projeção para o novo ano. E nesse relatório ele especifica para onde foi. Ó, isso, né, a igreja pagou isso, a igreja pagou aquilo, a igreja investiu nisso, investiu naquilo, arrumou isso, arrumou aquilo. E esse mesmo tesoureiro, ele tem também algumas pessoas que regularmente vão fazer a verificação da prestação de contas também, justamente para que isso fique bem claro, né, para que a igreja não tenha dúvidas de onde estão indo os recursos. Isso mesmo, Luan falando ali, essa transparência é importante, ainda mais nos dias de hoje, sem dúvida. Sem dúvida, Luan. A igreja tem tido essa preocupação, isso anualmente a gente faz isso. Né, o tesoureiro, ele funciona o seguinte, como que funciona a questão financeira da igreja? O tesoureiro, ele anualmente precisa validar o acesso dele ao banco, né, juntamente com o pastor. Então, tanto o tesoureiro como o pastor precisam ter acesso à questão do banco ali, porque sem a validação dessas duas assinaturas, ele não faz as transações comerciais. Né? Então, isso está assegurado na Constituição da Igreja, que tem aqui no nosso manual. Está assegurado que precisa ter essa transparência. Né? Por quê? Porque é um assunto muito importante, muito delicado, e como eu disse no início, por causa daqueles que fazem errado, às vezes a gente acaba se omitindo em falar sobre isso, mas a gente não pode ser refém, né, das coisas erradas que os outros fazem. A gente precisa expor a verdade de forma clara, assim como os outros, né, de forma clara expõem a mentira, né, o erro. Tranquilo, meus irmãos? Podemos orar, encerrar. A semana que vem é a nossa última aula. Possivelmente não será eu tenho um casamento para fazer no sábado, então também não vai ser o Ivan, porque ele também vai estar nesse casamento, então possivelmente vai ser um dos presbíteros, ou então, não havendo a possibilidade, eu comunico a vocês, e vocês e aí depois a gente, se não for possível, a gente remarca a próxima aula. Mas a gente vai tentar finalizar ali na semana que vem, dia
20, acho que dia 20, isso. E aí, finalizando, a gente já vai marcar alguns encontros presenciais para conversarmos com os presbíteros e já marcar a recepção dos novos membros e das novas de quem for ser batizado, tá bom? Tem algumas pessoas que eu devo conversar ainda pessoalmente, que ainda não tive a oportunidade. Geralmente o pessoal vem para a igreja, a gente faz uma visita inicial, é uma forma de ter esse contato ali inicial, e a gente já explica algum funcionamento da igreja. Alguns eu não consegui fazer isso, e possivelmente a gente vai marcar alguma conversa aí desses dias para frente, para que quando chegar no conselho a gente conversar, né, não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, Deus de bondade e misericórdia, Pai de amor, de compaixão, a Ti nos dirigimos mais uma vez em oração, agradecidos, ó Pai, por esse tempo onde tivemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra sobre esse assunto tão importante, Deus. Que Teu Santo Espírito nos dê a graça de olhar para esse tema, Pai, sempre com muita seriedade, ó Deus. E que o mesmo Espírito, Pai, sobre em nossos corações a generosidade, a bondade, o desprendimento, mas acima de tudo a confiança no Senhor, de que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra de todo mal. Que tenhamos essa fé, ó Pai, para que possamos, ó Deus, contribuir, ó Pai, com a Tua obra, com o avanço do Teu Evangelho, Deus, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Abençoa o Teu povo, Pai, dai-nos condições, ó Pai, com o suor do nosso rosto, ó Pai, do nosso trabalho, sermos abençoados pelo Senhor, ó Deus. Oramos assim agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Abração, meus irmãos. Até amanhã. Aqueles que, inclusive, estão aí, vão participar do culto de Santa Ceia. Até a próxima aula. Abração, Diana e Luan. A Aline está lá no Nordeste ainda, Aline? Isso. Estou por aqui, pastor. Eita. Vou embora no dia 23. Aí, a Juliana, o Ricardo, abração para vocês também. Até mais, gente. Fique na paz.